Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através dos canais fechados de TV a cabo e através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara a médica mastologista, a doutora Fabrícia Beduski. Doutora Fabrícia, um prazer tê-la conosco aqui. Estamos no Outubro Rosa e vamos falar sobre câncer de mama. Um prazer tê-la conosco. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é tudo meu. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento. A doutora Fabrícia Beduski, ela é médica mastologista do Hospital Santo Antônio. Aliás, o que é mastologista? Qual é o trabalho da mastologista? Essa é uma boa pergunta, né? Essa pergunta gera dúvida em muitas pessoas, né? Acaba que o pessoal conhece o mastologista quando precisa de algum atendimento na área. Então, o médico mastologista é o médico responsável pelo tratamento das doenças mamárias, né? Tanto benignas como também o tratamento de câncer de mama, né? E hoje em dia, muitas vezes também as questões de reconstrução mamária. Certo. Né? Falando em câncer de mama, como é que está a incidência do câncer de mama entre as mulheres? Então, a gente sabe que o câncer de mama é um câncer extremamente comum, né? Na realidade, ele é o mais comum, ele fica atrás apenas dos tumores de pele não melanoma, né? E a incidência ela é muito alta. No Brasil, para o ano de 2024, a gente estima que a gente vai ter cerca de 74 mil novos casos de tumores de mama, né? Então, é um número muito expressivo. E a expectativa é que, ao longo da vida, né, 1 a cada 8 mulheres possam desenvolver a doença. Né? Claro que isso em idades variadas, mas é um dado bem alarmante. Ô, doutora Fabrícia, está aparecendo mais porque estão cuidando mais, estão fazendo mais exame preventivo ou a incidência realmente tem aumentado bastante? Essa é uma pergunta bem curiosa que também nos intriga, né? O que a gente sabe? Muito provavelmente, em função do rastreamento cada vez mais eficaz, né, melhora na qualidade de equipamentos, as campanhas de conscientização, a gente presume que a gente está fazendo mais diagnósticos, né, também. E claro que questões associadas aos hábitos de vida também podem influenciar. Né? Então, talvez é uma pergunta que não tem uma resposta exata, mas com certeza tudo isso contribui. Assim, antigamente se falava a partir dos 30, a partir dos 40... tem aparecido câncer de mama em jovens já, né? Sim. A gente sabe que a incidência na população mais jovem, de alguma forma, tem chamado a atenção, né? Alguma causa específica também não se tem exato, né? Tanto é que a causa do câncer de mama a gente também não consegue responsabilizar um aspecto único, né? A gente costuma dizer que é multifatorial e então fica difícil definir o porquê exato, né? Mas a gente sabe que algumas questões podem influenciar, então alguns fatores muitas vezes genético, né? Enfim, mas sim, a gente acaba atendendo muitas pacientes e por vezes muito jovens, né? E me diz uma coisa, qual é o critério, assim, a partir de que idade as mulheres têm que se preocupar mais? Explica um pouquinho sobre o autoexame, a importância do autoexame, né? E também dos exames complementares que vocês utilizam bastante e a própria mamografia, né? Que para algumas mulheres realmente é um drama, mas é extremamente eficaz para o diagnóstico, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, de uma maneira geral, a gente costuma recomendar a mamografia para todas as mulheres acima dos 40 anos de idade. Certo. Né? Essa idade é definida em função da época de maior incidência dos tumores, quando a gente costuma encontrar mais alterações, né? A gente sabe que pacientes que apresentam sintomas antes dos 40 anos de idade ou depois também devem procurar atendimento, porque muitas vezes o exame pode vir a ser necessário, né? Mas como rastreamento populacional, ou seja, como indicação para a grande maioria das mulheres, a idade de início de realização das mamografias é aos 40 anos de idade. Importante lembrar que pacientes com fatores de risco, né, por exemplo, familiares muito próximas, mães, irmãs, com tumores mamários em idades mais jovens, ou seja, antes dos 50 anos de idade, podem apresentar alguma indicação de rastreamento antes dessa idade. Então, essas mulheres precisam passar em consulta médica para que seja feita essa avaliação individualizada, né? Em relação ao desconforto da mamografia, a gente sabe que para muitas mulheres, né, é um exame extremamente delicado de ser realizado. Felizmente, a maior parte das mulheres, quando realiza a sua primeira mamografia, quebra um pouquinho esse tabu e compreende que o exame ele é importante, apesar de
um pouco desconfortável e a maioria das mulheres tolera muito bem, né? E em relação ao autoexame, o que a gente sabe? O autoexame ele não substitui a mamografia, porém sim, ele vem como um aliado importante no autoconhecimento, né? A gente sempre estimula as mulheres a conhecerem o próprio corpo, então perceberem como é o aspecto da sua mama, né? Porque alterações visuais ou de palpação, muitas vezes a mulher acaba identificando precocemente, né? Antes, né, do que o período indicado para exame, por exemplo, e acaba descobrindo alguma alteração que pode necessitar de tratamento. Porque a mulher apalpando aqui, ela sabe como está, não é? Apalpando e tal, vendo, ou até mesmo no espelho, Olhando. né? Acaba tendo uma intimidade com a própria mama, né? Aí aparece qualquer situação, ela já consegue, né? Exatamente. Perceber, né? Alguns dos sinais de alarme que nos chamam a atenção, né, podem ser, por exemplo, alterações cutâneas com retração de pele, né, nodularidade, que às vezes pode ser visível ou palpada, alterações na areola, no mamilo, né, então, desde casquinhas, a inversão de mamilo, né, é importante salientar que algumas mulheres têm essa característica natural desde sempre, Certo. o que não chama tanta atenção, mas que quando isso modifica, né, a gente deve ligar o alerta, assim como secreções por mamilo, enfim. Né? Então, são... Hoje, bom, a mamografia é o principal exame, né? Tem como rastrear de uma outra forma, não? Assim, é um questionamento super frequente, né? Existe algum outro exame que substitua a mamografia? A gente sabe que existem vários exames que são direcionados para identificação de alterações mamárias, né? Que a gente pode citar, por exemplo, ultrassonografia, ressonância magnética, tomossíntese, né? Mas para rastreamento, ou seja, um exame de rastreamento, o objetivo é detectar alguma lesão muito precoce, antes de dar sintomas. Então, o melhor exame que a gente tem no momento, que comprovadamente reduz, né, a questão da mortalidade relacionada ao câncer de mama, é a mamografia. Homens também podem desenvolver câncer de mama? Homens podem, né? Por ser uma doença muito mais rara em homens, acaba que não tem indicação de fazer esse rastreamento mamográfico, mas sim, é uma doença que pode acontecer nos homens, ela é muito mais rara, ou seja, menos de 1% de todos os tumores mamários são relacionados a homens, né? Mas principalmente questões de mutações, enfim, isso tudo pode acabar propiciando. É importante que todos os homens também, quando notarem alguma alteração nas mamas, procurem atendimento. Né? Doutora, o que pode causar o câncer de mama? Eu quero que você responda isso depois do intervalo, pode ser? Tá bom, pode ser sim. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com a doutora Fabrícia Beduski, ela que é médica mastologista do Hospital Santo Antônio. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Olá, estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir, debater assuntos que envolvem a nossa comunidade. Estamos vivendo o Outubro Rosa e o Outubro Rosa é um mês aí dedicado à prevenção do câncer de mama. E nós estamos recebendo a doutora Fabrícia Beduski, que é médica mastologista do Hospital Santo Antônio e está aí esclarecendo muitas dúvidas nossas e da nossa comunidade. Doutora Fabrícia, o que pode causar o câncer de mama ou o que as mulheres podem fazer para evitar que ele se desenvolva? Então, a causa do câncer de mama ela é multifatorial, a gente não consegue identificar uma causa única, né? A gente sabe que, apesar de muita gente correlacionar o câncer de mama com o histórico familiar, apenas 1 a cada 10 mulheres que desenvolvem câncer de mama tem a sua causa relacionada justamente a esse histórico genético, né? Então, a gente sabe que alguns hábitos e algumas situações da vida podem prevenir,
o surgimento do câncer, né? Então, o que a gente pega de principal, né? Questão principalmente de hábitos, então questão de atividade física regular, a gente sabe que mulheres que são fisicamente ativas, né, com uma regularidade, isso acaba sendo um fator de prevenção, né? O peso adequado, principalmente nas mulheres pós-menopausa, né? Questão de ingestão de bebida alcoólica, a gente sabe que também está relacionado com o aumento do risco do câncer. A amamentação, principalmente quando realizada precocemente, né? Mulheres que engravidam em idades mais jovens têm também redução do seu risco de câncer de mama, né? E principalmente essas questões, assim, então questões de hábito. E o objetivo dos exames de rastreamento é justamente pegar lesões muito iniciais, que também, de certa forma, acaba sendo uma prevenção, visto que muitas vezes a gente consegue retirar alguma lesão muito inicial ou precursora que poderia virar um tumor no futuro. Então, quanto mais precoce, melhor. Porque é importante falar que o câncer de mama, ele mata, ele leva à morte, né? Exatamente. A palavra câncer assusta por si só, Sim. né? Felizmente, ao longo dos últimos anos, com rastreamento precoce, identificação das lesões mais cedo e os tratamentos adequados, quando a gente identifica precocemente um câncer de mama, a gente chega a chances de cura de mais de 95%. Né? Então, é uma doença que, por muitas vezes, é muito tratável, curável, porém, esse tempo de diagnóstico ele é extremamente importante. No Brasil, a gente sabe que, infelizmente, ainda boa parte dos casos são diagnosticados já em estágios mais tardios. Isso pode se aproximar a 40% dos casos. Ou seja, ainda é muita coisa dentro de uma doença que tem tantas oportunidades e tantas opções de tratamento, né? Doutora Fabrícia, e o álcool e o cigarro também está relacionado a isso, né? Relacionado, né? Questões de hábitos não somente a câncer de mama, né? Mas também a outros tumores e outras doenças, né? Como um todo, né? Certo. E me diz uma coisa, em caso de diagnóstico positivo, foi no médico, chegou lá, olha, tem alguma coisa, passa para um profissional, né, especialista na área, vai lá, o profissional manda realizar outros exames, aí leva lá, olha, você está com... E agora? Como é que funciona todo esse trabalho que vocês realizam todos os dias, né? É o dia a dia de vocês, né? Exatamente, nosso dia a dia, né? Então, assim, diante de qualquer suspeita, né, tanto clínica ou um achado de exame, né, deve ser procurado a avaliação de algum médico e solicitado a biópsia, né? O primeiro passo do diagnóstico é retirar justamente um fragmento da lesão para que a gente saiba exatamente qual é o tipo de doença que a gente está tratando. Sempre costumo dizer que câncer de mama tem tipo e subtipo e o nosso tratamento ele muda conforme o tipo e subtipo da doença, né? E isso que vai fazer o nosso direcionamento. Então, questão do estágio, né? Se a gente identifica um tumor menor, mais precoce, ou de repente se a gente identifica um tumor em que a gente já tem a doença, por exemplo, nos linfonodos axilares, isso tudo faz diferença na indicação do tratamento. Então, primeiro de tudo, alteração clínica ou exame alterado, procurar um atendimento médico para encaminhamento para o especialista. Diante do resultado do tipo e subtipo do tumor, a gente vai indicar o tipo de tratamento necessário. O tratamento ele pode começar muitas vezes ou por cirurgia, né? E em alguns casos a gente acaba começando, por exemplo, por quimioterapia quando necessário, né? Ao longo do tratamento, a gente vai definindo com o paciente quais são as opções, né? Tanto de cirúrgicas, de terapias adjuvantes que a gente fala, e isso é muito individual, né? Então, claramente, fez diagnóstico de câncer de mama, é importante passar pelo oncologista clínico, pelo médico cirurgião, para melhor definição. E no caso da retirada das mamas, hoje já tem todo um processo de reconstrução, né? Que a senhora também é especialista, né? Exatamente. Então, assim, claro que sempre quando possível, né, e indicado, a gente acaba tentando optar pela cirurgia conservadora de mama, né? Mas em muitos casos a gente não consegue. Isso independe da gravidade da doença, porque muitas vezes a gente pega doenças iniciais que podem ser mais espalhadas, por exemplo, e acabam indicando uma mastectomia, né? Ou às vezes tumores maiores, enfim. Então, quando a gente hoje em dia indica uma mastectomia, a gente costuma sempre já perguntar para a paciente qual é o seu desejo em relação à reconstrução mamária, né?
sempre que for um desejo da paciente, a gente não tiver nenhuma objeção, né, clínica, a gente sempre acaba indicando e iniciando o processo de reconstrução nesse mesmo tempo cirúrgico, né? A gente acaba poupando uma etapa do tratamento e também beneficiando muito essa paciente ao longo desse processo, né? O Hospital Santo Antônio, ele atende muitos pacientes do SUS, também com câncer, né? Como é que é o tratamento hoje do particular, do SUS? Existe um protocolo em especial do SUS ou não? O particular é mais rápido, o SUS é mais demorado? Como é que é? Como é que funciona? De uma maneira geral, o tratamento ele é bastante similar, né? A questão de protocolo de tratamento, indicações de tratamento. Tanto particular quanto do SUS, eles são parecidos. Exatamente, a gente acaba seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Isso porque acabam sendo protocolos mundiais, né, sobre indicação de como realizar o tratamento de cada doença. A questão de tempos e prazos, né, é sempre um receio dos pacientes, né, porque a gente sabe que acaba esperando pelos agendamentos e, enfim, mas de certa forma tenho bastante orgulho de dizer que trabalho no Hospital Santo Antônio porque o serviço ele é extremamente organizado, né, e os prazos são cumpridos. Então, a gente sabe que existe toda uma lei, uma regra, né, para que isso se faça da forma mais correta possível e isso, de fato, acontece. Então, a preocupação em relação aos prazos, eu acho que é inerente a qualquer paciente com câncer, independente se esteja na rede privada, convênios ou SUS, né, mas que com muita felicidade a gente consegue dar um tratamento de muita qualidade nesse sentido. Quer dizer, o SUS, o atendimento no SUS segue o mesmo protocolo que os outros tipos de atendimento. Né? A gente sabe que existem uma ou outra medicações mais específicas para determinados tipos de câncer, né, que não estão amplamente cobertos, né, mas que de uma maneira geral o tratamento ele é bastante eficaz, né? Existem alternativas também. Certo. E o tratamento, ele tem evoluído com o tempo? A medicina tem evoluído bastante, não é, doutora? E o tratamento específico do câncer de mama tem evoluído? Muito, né? A gente sabe que toda a medicina evoluiu muito e a área da oncologia é uma das áreas com crescimento mais exponencial nesse sentido, né? E câncer de mama, por ser uma doença muito comum, também é uma doença muito estudada, né? Então, a gente costuma dizer que a gente está constantemente estudando e se atualizando, porque o tratamento, anualmente, surgem novas drogas, novas alternativas, né? Tanto do ponto de vista cirúrgico, né? A gente vai tendo atualizações com cirurgias muitas vezes mais conservadoras, com menos impacto, né, em qualidade de vida. Então, cirurgias menores, né? Muitas vezes começar com uma quimioterapia nos possibilita essa chance. A oportunidade de muitas vezes não precisar fazer uma cirurgia mais extensa na região axilar, que também acaba sendo um dos pontos que acaba incomodando um pouquinho a nível de futuro, né? Então, questões de oncoplastia, que é quando a gente retira um tumor e já utiliza técnicas de cirurgia plástica para fazer essa reconstrução mamária, muitas vezes poupando uma mastectomia, poupando a necessidade de uma reconstrução com prótese, né? Então, não só do ponto de vista medicamentoso, mas do ponto de vista cirúrgico também a gente teve vários avanços. Tá certo. Olha, doutora Fabrícia, obrigado pela sua presença aqui, né? Nós estamos no Outubro Rosa e eu entendo que foi bastante esclarecedora essa nossa entrevista para muitas mulheres e homens que estão nos acompanhando, né? E que podem passar para frente aí tudo isso que foi comentado aqui. Obrigado pela sua presença, espero contar com a senhora em outras oportunidades também. Exatamente, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né, poder compartilhar um pouquinho dessas informações e estou sempre disponível, quando precisarem a gente está à disposição. A senhora que é uma estudiosa, a senhora que, né, eu acho que o sonho de todo jornalista é poder um dia anunciar, foi descoberta a cura do câncer. Nós estamos evoluindo para isso, doutora? Com certeza, cada vez mais a gente está nesse caminho, né? Não existe uma cura única, mas todos estamos trabalhando para que um dia, tomara, se concretize. Tá certo. Doutora Fabrícia Beduski, médica, mastologista do Hospital Santo Antônio, conversou com a gente no dia de hoje. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos, até lá.